projeto para o ser humano, um projeto que vem desde a eternidade. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para que, com fundamento nele, na pedra angular, eu sou transformado numa pedra viva. E esta pedra viva é o elemento para a construção da casa espiritual, segundo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 5. Muito bem, o que isso representa? Vamos pensar um pouquinho, segundo Mateus capítulo 7, versículo 24, nós vamos descobrir alguma coisa sobre as condições desta casa que está sendo edificada. Conta o Senhor Jesus Cristo, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu. E grande foi a sua queda. O que o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui? A questão é o fundamento. Quando o fundamento ele é firme, quando o fundamento está na pedra da nossa vida, está na pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo, podem vir os ventos, podem vir as tempestades, a casa permanecerá firme. Isto significa que nós temos uma filiação agora de Deus. Esta filiação nos mostra que a participação nessa natureza de Deus, ou seja, esta presença de Deus em nós, ela é tal qual Jesus participa dela. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, na mesma intimidade, no mesmo relacionamento que ele tem com o Pai, nós agora também podemos ter esse mesmo relacionamento com o Pai. E nós o fazemos exatamente em função do fundamento, por isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. A herança como membros de uma família divina também faz parte desta filiação. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Mas vamos pensar um pouquinho aí na questão da casa. Como é que é a questão da manutenção? A casa física, com estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, etc., necessita de manutenção constante. Troca de lâmpadas, renovação de pintura, desentupimento das tubulações. Muitos reparos são necessários em uma casa física. Em nossa casa espiritual também precisamos de reparos, de manutenção, de ajustar as partes que muitas vezes são desgastadas com o tempo e nos levam a simplesmente uma postura de acomodação. Acomodação com esse relacionamento. Acomodação que é extremamente prejudicial a cada um de nós. A pureza espiritual deve ser sempre renovada. A constância em observar a palavra de Deus, em conhecer a palavra para saber exatamente o que essa palavra está querendo trazer para nós. Porque, na verdade, o texto bíblico transforma-se para nós não somente na palavra de Deus, mas tem o condão de transformar-se na voz de Deus para nós, no sentido de trazer a orientação que Ele está querendo trazer para nós. Seja orientando, seja guiando, seja estabelecendo nortes,
seja chamando a atenção e mostrando que nós precisamos voltar atrás em alguma coisa que está acontecendo dentro da casa que nós precisamos reparar. Uma dessas reparações, e a mais importante delas, é, por exemplo, a confissão dos nossos pecados. Quando confessamos os nossos pecados, a palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. E aqui vem uma coisa muito significativa. Perdoado o pecado é esquecido. Deus não cobra mais de nós. Mas também tem uma outra vertente, que é o seguinte: perdoado o nosso pecado, nós somos chamados à realidade de não voltarmos a cometer mais pecado, aquele e outros pecados. Continuamos pecadores? Continuamos. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, o seguinte: portanto, vede diligentemente, o que significa prudentemente. Vede como andais, não como nécios, como insensatos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aqui algumas perguntas nós precisamos fazer. O que preciso consertar em minha casa espiritual? O que é que na minha vida, observando, eu posso dizer assim: isto não é compatível com aquele que agora habita em mim? O que eu preciso tirar? Nós conhecemos aí alguns programas que falam sobre acumuladores. Nós muitas vezes somos acumuladores de comportamentos, acumuladores de pensamentos, acumuladores de ideias e estas coisas, na mesma situação dos acumuladores que o filme mostra, a televisão mostra, nós vamos impedindo livre circulação, livre atuação de Deus na nossa vida. Precisamos consertar, precisamos retirar essas coisas da nossa casa espiritual. Porque senão nós estamos achando que estamos edificando uma casa espiritual, mas o morador dela não está satisfeito. E quando o morador não está satisfeito, somente se percebe a carcaça da casa, mas não o que efetivamente está acontecendo lá dentro. E para o morador o que interessa é aquilo que está lá dentro, aquilo que está dentro da nossa vida como pedras vivas. Mas também tem uma outra perguntinha: que partes ocultas em minha casa espiritual precisam ser ajustadas? Essa é uma questão muito preocupante, porque todos nós temos algumas coisas que um pregador uma vez usou a expressão: nós temos os nossos pecadinhos preferidos. Nós temos as nossas circunstâncias que nós não estamos dispostos a abrir mão porque massageiam o nosso ego, porque trazem para nós uma disposição mais adequada a um pensamento que estou tendo. Nós temos muitas coisas que ninguém sabe o que está lá dentro, mas o novo morador já sabe como é que está e onde estas coisas estão. E ele sabe exatamente de onde precisam ser tiradas e retiradas definitivamente. Esta intimidade agora com Deus nos traz a percepção de que essas coisas ocultas, elas precisam ser arrancadas. Mas, por último, nós também precisamos perguntar: por que adiar a manutenção da nossa casa espiritual? Nós temos uma tendência, como bons brasileiros, nós temos uma tendência sempre de empurrar as coisas, deixar as coisas para a última hora e tudo mais. Nós
parece que nós temos uma aversão de efetivamente tomar uma decisão. Mas não, não há motivo, não há razão para adiar esta limpeza, esta manutenção da casa espiritual que somos nós, como pedras vivas, para que aquele que está habitando em nós agora, ele realmente perceba que há uma disposição nossa em manter esta casa limpa, porque é isto que engrandece, é por meio disto que nós louvamos ao Senhor, mas é por meio disso que nós honramos aquele que nós chamamos como nosso Deus. É por meio dele que nós expressamos que nós efetivamente recebemos e estamos dispostos a viver essa nova vida em Cristo Jesus. É essa disposição que mostra que estou disposto a ouvir aquilo que o Espírito Santo vai mostrando para mim e vou então fazendo as devidas limpezas, né? Os vidros não podem estar manchados para que de fora aqueles que vão ver possam ver lá dentro da casa quem é que efetivamente mora lá dentro. Para ver que quem mora dentro dessa casa espiritual, que ocupa esse espaço físico meu, é a pessoa de Jesus Cristo. É o próprio Deus, porque Cristo é também Deus. A casa de Deus, ela se transforma nisto, na igreja do Deus vivo. Porque se eu, como casa espiritual e pedra viva, eu estou em relacionamento com você, que também é pedra viva, esse edifício todo, é por isso que a Bíblia vai dizer que é um grande organismo, é um corpo, e este corpo interage. Quando eu tenho essa consciência e eu vivo com esta casa limpa e o morador está aqui, isto vai trazer para os outros também esta mesma possibilidade de percepção e todos juntos vamos fazer com que o corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo, que é a sua igreja, seja visível em tempos onde confundimos igreja com local físico, como os judeus faziam. E não é isto que o Novo Testamento e que o Senhor Jesus Cristo trouxe como mensagem. Por isso, nós somos baluarte da verdade, coluna da verdade. E para reflexão, nós vamos chamar vocês para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esta palavra de 1 Timóteo, ela é incisiva para nós. Se nós não temos cuidado conosco e com os nossos, ou seja, se não temos cuidado com a nossa casa espiritual, não temos cuidado com aqueles que temos relacionamento nesse edifício maior, nessa expressão maior da presença de Cristo, que é a sua igreja visível, nós somos piores do que os infiéis. E você sabe por que isto? Por uma razão muito simples, porque nós sabemos que nós precisamos deixar a casa em ordem, que nós precisamos deixar a casa limpa, que nós precisamos deixar esse espaço adequado para que o Espírito possa efetivamente se fazer presente, para que essa morada de Deus em nós agora redunde naquilo que é o objetivo da nossa vida, que é louvar e honrar a Deus. Existe esse chamado. Eu e você precisamos fazer constantemente essa faxina, tirar essas coisas, mas não podemos adiar. Este é o momento. Esta é a hora para tomarmos essa decisão.
Vem comigo, vamos juntos fazer isto para que essa pedra viva, apoiada na pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo, se transforme numa casa espiritual e, por consequência, na igreja visível, corpo de Cristo visível na face da terra. Deus abençoe.